Semana de estreia na Copa do Brasil, o torcedor do Goiás vencendo, goleando dentro de casa e vendo o adversário, que será o Cuiabá, em um momento frágil na Série A do Campeonato Brasileiro, faz a pergunta com total razão. Será que o Goiás é o favorito nesse confronto da terceira fase da Copa do Brasil? Além disso, o quão o sorteio pode sim ter favorecido o Goiás por fazer o primeiro jogo dentro de casa, essa indefinição, já que a partida de volta ainda levará mais algumas semanas. O que o Goiás, também o técnico Márcio Zanardi, tem que trabalhar direitinho nessa semana, corrigir os erros e ainda aplicar os mesmos acertos do jogo contra a Ponte Preta, o que funcionou, o que o Cuiabá tem de perigoso e também mais frágil nesse começo de Série A do Brasileirão, e vejo sim com grandes possibilidades do Goiás chegar às oitavas novamente. Tá bom? Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, para fazermos um pouco mais desta análise da terceira fase, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir o canal de cortes. Para você que não sabe aonde assistir essa partida entre Goiás e Cuiabá, convido a conhecer a GIM TV. Lá você tem dois acessos simultâneos pelo seu celular, computador, Smart TV por apenas R$30 mensais. Todos os canais esportivos disponíveis, como Amazon Prime, Premiere, Sport TV, ESPN e muito mais. Na GIM TV você encontra também uma vasta lista de séries, filmes e a programação completa, enviada para você diariamente também, de onde vai passar, onde vai passar cada um dos jogos do futebol brasileiro e internacional. O link da GIM TV eu vou deixar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. É só ir direcionado ao WhatsApp e falar que veio através aqui do Goiás News para garantir esse combo especial. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre a terceira fase da Copa do Brasil, onde o Goiás conheceu o seu adversário há mais ou menos 10 dias atrás e agora vive um momento diferente, onde a expectativa pelas contratações acabaram já, pelo menos, tudo bem, são 2 rodadas, mas já começa a se concretizar dentro de campo, que é o mais importante, Quando você anuncia jogadores como o David Braz, o Thiago Galhardo, o Regis, o Rafael Gava, em comparação ao Messias, com aquilo que o Goiás tinha, com toda certeza a expectativa do torcedor vai lá em cima. Mas tem que ver a questão dentro de campo, se isso vai funcionar e quanto tempo isso demora para progredir, Com o Márcio Zanardi, parece que a coisa foi até mais rápida do que o torcedor estava esperando, e esse momento agora do Goiás será muito positivo, até mesmo se o Goiás não conseguir vencer o Cuiabá quinta-feira, o que é normal. O jogo contra o Brusque no domingo também é complicado, o Brusque jogou bem melhor do que o Coritiba na segunda rodada, mas assim, só vai evoluir jogando. Então, independente dos resultados, acho que essa semana é para o Goiás. Primeiramente, treinar muito forte. E em segundo, e também o mais importante, dentro de campo, dar essa sequência de minutos, até mesmo para aprimorar o aspecto de entrosamento. O Cuiabá vem muito mal na Série A do Campeonato Brasileiro. Tudo bem, é um nível de competição diferente. Nos jogos mais fáceis, digamos assim, na Copa do Brasil, na Copa Sul-Americana, o Cuiabá fez a sua parte. No Campeonato Estadual também não perdeu nenhuma, foram 9 vitórias, mas empatou muito. Foram 4 empates. Não foi uma campanha soberana, mas nos jogos mais tranquilos, como na Sul-Americana, venceu o Metropolitanos fora de casa da Venezuela, empatou com o Deportivo Garcilaso, aquele símbolo do Goiás vermelho, esse jogo lá no Peru, e empatou com o Lanús bem no finalzinho, O Lanús empatou esse jogo aqui no Brasil também, Então, nos jogos mais fáceis, o Cuiabá não perdeu, mas na Série A, nas partidas mais complicadas, derrotas para o Atlético Mineiro, para o Cuiabá, para o Grêmio, fora de casa, teve um jogo contra o Vitória, adiado também, Esse jogo seria na Arena Pantanal, e a estreia foi contra, deixa eu ver aqui, acabei perdendo aqui nos números, nas estatísticas dessa temporada. 3 derrotas consecutivas, o que consequentemente acaba acarretando em uma grande pressão e saídas de jogadores importantes, como por exemplo o Davidson, que seria, na minha opinião, uma peça diferencial nesse confronto contra o Goiás. A notícia muito boa para o Verdão é que o Davidson não joga mais, A estreia foi contra o Atlético Paranaense, uma goleada lá em Curitiba pelo placar de 4-0, e nesse meio tempo o Cuiabá ainda perdeu para o Vila Nova, jogando aqui em Goiânia, 2-0 para o Vila, beleza, uma escalação um pouco mais reserva do que titular do Cuiabá, mas não tira os méritos, Esse é um elenco ok. Eu vou deixar aqui para vocês, ainda falando sobre o Cuiabá, o mapa de movimentação, aliás, mapa não, a escalação contra o Atlético Mineiro, com alguns bons jogadores, mas foi o jogo onde o Atlético dominou do início ao fim. Seria uma partida para 4, 5, 6-0
tranquilamente para o Galo. E eu vi que o Cuiabá ele tem uma dificuldade muito grande na movimentação. Tudo bem que é o Atlético Mineiro, com Gustavo Scarpa, com Vargas, né? Não é a diferença para o Goiás, obviamente existe, mas uma zaga que se demonstrou muito lenta, tá? Os laterais também não acompanhando, uma bola que sai de um lado vai para outra com rapidez. E isso o Goiás soube fazer contra a Ponte Preta e tem que explorar isso também. Pelo menos nos jogos que eu vi, contra o Atlético Paranaense também o Cuiabá sofreu muito nisso. Tem jogadores experientes na sua defesa, como o Walter goleiro, os dois zagueiros bons no jogo aéreo, né? O Marlon, também o Bruno Alves, o Alain Imperiur também, de vez em quando faz um esquema até mesmo com 3 zagueiros. Acho que o que deixa a desejar no Cuiabá sem o Davidson é o sistema ofensivo. Tem 2 bons jogadores, o Cleison e o Pita, mas perde no meio de campo no aspecto de criação. Fernando Sobral e Denilson são jogadores mais como uma característica de um segundo volante, tá? Então nisso também acho que o Goiás ele terá, marcando direitinho, pode não ter tantos problemas como teria, por exemplo, com um atacante qualificado como é o Davidson, tá? Olhando para o lado do Goiás, o Cuiabá vem mal, não tem um técnico definido, o presidente do clube deu uma entrevista polêmica também, após a goleada contra o Atlético Mineiro, e o time não vem jogando bem, não vem dando liga nesse ano. Por que eu vejo que o sorteio foi bom para o Goiás? Fazendo esse jogo dentro de casa, dia 2 de maio, né? Assim, o Goiás ainda não está 100% entrosado, porém, o jogo dentro de casa contra um adversário muito frágil, ele poderia ser diferente, vamos colocar assim. O primeiro jogo é no dia 2 de maio. O segundo lá na Arena Pantanal é no dia 23 de maio. Tá? Então até lá o Cuiabá pode já estar em um momento melhor na temporada. A tendência é que melhore, tá? Até porque tem um elenco ok. E dentro desse período fará jogos como contra o Criciúma, o Internacional, o Palmeiras. Deve vencer algumas dessas, tá? Ainda no Campeonato Brasileiro e chegar melhor, pelo menos mais motivado ou com um técnico nesse jogo contra o Goiás, lá no dia 23 de maio. Se o Goiás fizesse esse jogo hoje, lá na Arena Pantanal, mesmo o Goiás estando em uma fase menos pior do que o do Cuiabá, ainda assim eu veria o Cuiabá favorito para vencer o jogo, tá? Como é na Serrinha, o Goiás dentro de casa contra qualquer adversário, basicamente aqui no Brasil, ele será o favorito, tá? Exceto aí Atlético Mineiro, Palmeiras, Atlético Mineiro e o Flamengo, né? Os 3 melhores elencos. Aí, no restante o Goiás dá para jogar, tá? Contra qualquer outro adversário. E nesses daí também no ano passado, por exemplo, o Goiás perdeu só pro Palmeiras. Então assim, futebol ele tem dessas, o Goiás é um mandante forte, apesar da Serrinha nas eliminações recentes. Isso acabou manchando muito. Mas como o Goiás ele faz o primeiro em casa, já é algo diferente, parar daquela zica de decidir em casa e pegando um time que está mal das pernas na Serrinha. Se fosse lá na Arena Pantanal, o Cuiabá ainda queria dar essa resposta, que é ainda fora de casa, mas o Goiás ele iria se comportar com um resultado de empate estando bom. E daqui, por exemplo, 20 dias, o Cuiabá estaria melhor, mais entrosado, o Goiás também. Mas eu gostei desse jogo sendo dentro de casa e principalmente o Goiás fazendo a sua parte, vencendo a Ponte Preta pelo placar de 3-0. Então se fosse para mim dar um palpite, acho que o Goiás é sim o favorito para vencer esta partida na primeira rodada, né, no jogo de ida, dentro de casa, o Goiás eu coloco como favorito. Na classificação, aí eu vejo um equilíbrio muito grande, porque o Cuiabá ele tem jogadores melhores do que o Goiás, um plantel já há um longo período, mas ainda não tem essa figura de um técnico definido. Sendo bem sincero com vocês, eu ainda coloco aí as chances nessa classificação 50-50, talvez 55 para o Goiás, 45 para o Cuiabá. É isso, tá? Vai depender muito do placar dentro de casa. Se o Goiás conseguir colocar aquele mesmo ritmo, fazer, por exemplo, um 2-0 aqui na Serrinha, acho que a vaga estaria bem encaminhada. Tá? Acho que para vencer o Goiás dentro de casa é o favorito. Para ficar com a vaga, o Cuiabá ainda está um pouquinho à frente por estar na Série A, tem um elenco mais caro, mas a fase é muito ruim. Tá? Acho que é basicamente isso que eu enxergo. E o que o Márcio Zanardi tem que repetir também nessa escalação, é isso que quero comentar com vocês. Lembrando, para você assistir esse jogo, é lá na GIN TV, na tela do seu celular, computador, Smart TV, apenas R$30 mensais. O link aqui embaixo no primeiro comentário fixado, tá? Sobre o que deu certo na partida contra a Ponte Preta, que eu vejo que o Márcio Zanardi, colocando já a segunda partida em sequência dentro de casa, tem que utilizar novamente. O Dieguinho, bastante espetado pelo lado direito, junto com o Wellington. Foi uma surpresa e pode dar movimentação, velocidade para cima dessa defesa do Cuiabá, que, como eu falei, teve muitas dificuldades para fazer esse tipo de jogada na marcação contra o Atlético Mineiro. Então, esta dobradinha pelo lado direito, Dieguinho e o Wellington,
pode ser uma boa. Em relação ao Paulo Baia, eu ainda manteria ele no time titular, mas uma possibilidade de jogar com o Herculano e o Thiago Galhardo também é real. E você utilizar também essas bolas aéreas, onde o Cuiabá sofreu também pra caramba nesse comecinho de Série A do Brasileirão. A defesa precisa ajustar, principalmente ficando mais atenta às jogadas. Acho que o Goiás ele começa o jogo meio disperso contra a Ponte Preta, termina o primeiro tempo também com essa característica, volta para o segundo já bem atento. O Goiás no segundo tempo não vacila tanto, não perde tantas bolas, aumentando esse nível de concentração, de confiança também. Estamos falando de um time que venceu a primeira na temporada, né, na Série B do Brasileirão, e o entrosamento natural. O Goiás tem nas sessões aí de treinamento na terça, na quarta-feira, tem que fazer isso muito bem, e os estudos também do Márcio Zanardi, que obviamente acaba acarretando, né, em melhorias do time e a análise também do adversário. Esta vaga, né, esta classificação também, que pode render uma bolada de 2.200.000 reais para o Goiás. Na minha opinião, o Goiás tem que ir para cima do Cuiabá, né? O Cuiabá ele tem essa característica de esperar um pouco mais o adversário. Foi assim no começo da primeira divisão. Se fosse um jogo contra um Fluminense, um Red Bull Bragantino, até falava para o Goiás com um pouco mais de cautela. Agora contra o Cuiabá, nessa fase ruim, acho que o Goiás ele tem que tomar as rédeas da partida, assim como foi no jogo contra a Ponte Preta. Tá? Eu não mudaria muita coisa não, exceto nesse aspecto, ficar mais atento. As chances que o Goiás cedeu para a Ponte Preta, o Cuiabá com jogadores como o Pita, como o Cleison, não perde, tá? Então, nisso daí é algo que o Márcio Zanardi, os jogadores também prestar mais atenção. Começa o jogo mais ligado, tá? Acho que não tomar um gol ali no comecinho também é importante. E mostrar quem é o maior, quem está jogando dentro de casa e fazer jus também essa pressão. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O Goiás que pode contar talvez com a volta do Juninho. Eu vou ficar atento aí também a respeito das informações. Lá para quarta, quinta-feira a gente fala mais sobre isso. Fechado? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir o canal de cortes e o link da Agin TV para você assistir essa partida e todas as outras, Copa do Brasil, Série B do Brasileirão, por apenas R$30 mensais, o link no comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!